Jung descobriu algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre a natureza humana. Todos nós carregamos dentro de si um território sombrio, uma região da psique que negamos veementemente possuir. O mais perigoso é que essa negação não apenas nos mantém prisioneiros de padrões destrutivos, mas impede nossa evolução como seres conscientes. Você pensa que é defeito, mas é sinal de que sua psique está tentando desesperadamente se comunicar com você através daquilo que mais rejeita em si mesmo. Esta não é uma revelação confortável, é uma verdade que corta como uma lâmina através das nossas ilusões mais preciosas sobre quem acreditamos ser. Jung chamou essa região oculta de sombra, não porque seja inerentemente má, mas porque permanece nas trevas da nossa consciência, rejeitada e projetada nos outros. E aqui está o paradoxo que pode transformar sua vida. Aquilo que você mais odeia nos outros é precisamente aquilo que você nega em si mesmo. Você já se sentiu inexplicavelmente irritado com certas pessoas? Já experimentou uma raiva desproporcional diante de comportamentos específicos? Já se perguntou por que determinadas características nos outros parecem ativar algo primitivo e incontrolável dentro de você? Talvez você ache que algo está errado com você, que deveria ser mais tolerante, mais compreensivo. Mas Jung revelou uma verdade perturbadora. Essas reações intensas não são falhas de caráter. São mapas precisos apontando diretamente para os territórios não explorados da sua própria psique. Quando você sente repulsa pela arrogância de alguém, está vendo sua própria arrogância negada. Quando a manipulação alheia desperta sua fúria, está confrontando seu próprio manipulador interno. Quando a fraqueza dos outros provoca seu desprezo, está rejeitando sua própria vulnerabilidade. Esta é a mecânica impiedosa da projeção psicológica. Depositamos nos outros aquilo que não conseguimos suportar em nós mesmos. Carl Jung, através de décadas de observação clínica e autoexploração profunda, compreendeu que a sombra não é um acidente psicológico. É uma necessidade evolutiva. Durante o desenvolvimento da personalidade consciente, que ele chamou de persona, somos forçados a reprimir aspectos de nós mesmos que não se alinham com as expectativas sociais, familiares e culturais. Essas partes rejeitadas não desaparecem. Elas se consolidam no inconsciente, formando um complexo autônomo que Jung denominou sombra. Mas aqui está o que Jung descobriu de mais revolucionário. A sombra contém não apenas nossos aspectos destrutivos, mas também nossos potenciais mais poderosos. Nela residem a criatividade selvagem que aprendemos a suprimir, a força vital que foi domesticada, a autenticidade que foi sacrificada em nome da aceitação social. A integração da sombra não é sobre se tornar uma pessoa má. É sobre se tornar uma pessoa inteira. Primeiro sinal. Você projeta intensamente nos outros. Se você se encontra constantemente julgando, criticando ou sendo desproporcionalmente afetado pelos comportamentos de outras pessoas, sua sombra está operando através de projeções. Jung observou que quando algo nos incomoda profundamente nos outros, geralmente indica a presença de características similares em nossa própria natureza não consciente. Um paciente de Jung, um homem extremamente cortês e controlado, desenvolvia ataques de raiva incontrolável sempre que presenciava comportamentos grosseiros nos outros. Durante o processo terapêutico, descobriu-se que ele havia reprimido completamente sua própria agressividade natural, projetando-a constantemente no mundo externo. A consequência positiva dessa descoberta foi que ele pôde recuperar sua assertividade saudável e estabelecer limites apropriados. A consequência negativa da projeção contínua era uma vida de amargura, relacionamentos superficiais e um sentimento crônico de vitimização. Se isso ressoa com você, observe quais características nos outros mais perturbam sua paz interior. Segundo sinal, você tem sonhos perturbadores ou recorrentes com figuras sombrias. A sombra frequentemente se manifesta nos sonhos como personagens ameaçadores, perseguidores
ou aspectos de nós mesmos que reconhecemos, mas tememos. Jung via os sonhos como compensações naturais da psique, tentativas de equilibrar atitudes conscientes unilaterais. Uma paciente relatava sonhos recorrentes, onde era perseguida por uma mulher selvagem e descontrolada. Durante a análise, descobriu-se que esta figura representava sua própria natureza instintiva e espontânea, completamente reprimida, devido a uma educação extremamente rígida. A integração dessa figura onírica permitiu que ela desenvolvesse uma relação mais saudável com sua sexualidade e criatividade. Ignorar essas mensagens oníricas resultava em episódios de ansiedade e uma sensação crescente de vazio existencial. Se você sonha repetidamente com figuras que o assombram, preste atenção. Sua psique está tentando apresentar aspectos rejeitados de sua natureza. Terceiro sinal. Você se sente inexplicavelmente atraído por pessoas destrutivas ou situações caóticas. A sombra não integrada frequentemente nos atrai para relacionamentos e situações que nos permitem experienciar indiretamente os aspectos reprimidos de nossa natureza. Um jovem executivo, criado em um ambiente extremamente estruturado e moralista, encontrava-se repetidamente envolvido com parceiras que ele descrevia como instáveis e problemáticas. Jung compreendeu que essas escolhas aparentemente autodestrutivas eram tentativas inconscientes de conectar-se com sua própria natureza mais espontânea e emocional, que havia sido completamente suprimida. Quando ele começou a explorar conscientemente esses aspectos rejeitados de sua personalidade, suas escolhas relacionais se tornaram mais equilibradas e saudáveis. A alternativa era continuar em ciclos repetitivos de relacionamentos dramáticos e destrutivos, nunca compreendendo por que se sentia compelido a essas dinâmicas. Se você percebe padrões repetitivos em seus relacionamentos ou escolhas de vida, considere que pode estar sendo guiado por conteúdos sombrios não integrados. Quarto sinal. Você experimenta episódios de comportamento que não reconhece como seu. Momentos de raiva explosiva em uma pessoa habitualmente calma, episódios de crueldade em alguém tipicamente gentil, ou períodos de irresponsabilidade total em uma personalidade usualmente disciplinada, todos estes são sinais de que a sombra está emergindo de forma não integrada. Jung chamava essas experiências de possessão por complexos autônomos. Um professor universitário, conhecido por sua paciência e diplomacia, começou a experimentar episódios onde se tornava verbalmente agressivo com estudantes. Durante a exploração analítica, descobriu que havia reprimido completamente sua capacidade de confronto direto e estabelecimento de limites, resultando em erupções periódicas não controladas. A integração consciente de sua capacidade de assertividade transformou esses episódios destrutivos em uma habilidade saudável de comunicação direta. Sem essa integração, os episódios se tornaram mais frequentes e intensos, ameaçando sua carreira e relacionamentos. Se você já se surpreendeu agindo de maneiras completamente contrárias à sua personalidade habitual, sua sombra pode estar tentando se expressar. Quinto sinal. Você mantém uma imagem pública perfeita às custas de uma vida interior turbulenta. Quanto mais perfeita a persona, maior e mais poderosa tende a ser a sombra. Jung observou que indivíduos que cultivam imagens impecáveis frequentemente desenvolvem sombras proporcionalmente intensas. Uma líder religiosa, admirada por sua devoção e pureza moral, começou a experimentar fantasias obsessivas de natureza sexual e violenta. Durante o trabalho analítico, compreendeu-se que sua identificação total com uma imagem de pureza havia criado uma sombra extremamente carregada com tudo aquilo que considerava impuro. A integração consciente desses aspectos permitiu que ela desenvolvesse uma espiritualidade mais autêntica e humana. A alternativa era a continuação de uma vida dividida entre uma fachada de perfeição e uma realidade interior cada vez mais perturbadora. Se você investe enormemente em manter uma imagem específica, questione qual parte de você está sendo sacrificada nesse processo. Sexto sinal.
Você é hipercrítico consigo mesmo e com os outros. A hipervigilância moral frequentemente indica uma sombra altamente desenvolvida que está sendo constantemente policiada pela consciência. Jung notou que indivíduos excessivamente críticos geralmente possuem sombras ricas em precisamente aquelas características que mais condenam. Um crítico literário, famoso por suas resenhas devastadoras, descobriu durante a análise que sua crueldade intelectual era uma projeção de sua própria insegurança criativa profundamente reprimida. Ele havia desistido de suas próprias aspirações artísticas na juventude, desenvolvendo uma persona crítica como defesa contra sua vulnerabilidade criativa. A integração dessa vulnerabilidade transformou seu trabalho crítico, tornando-o mais construtivo e perspicaz. Sem essa integração, sua crítica se tornava cada vez mais destrutiva, isolando-o profissionalmente e pessoalmente. Se você se encontra constantemente julgando a si mesmo e aos outros, considere que aspectos de sua própria natureza estão sendo rejeitados através dessa crítica. Sétimo sinal. Você experimenta fascinação mórbida por temas sombrios ou destrutivos. A atração compulsiva por violência, tragédia ou comportamentos destrutivos frequentemente indica conteúdos sombrios que estão buscando expressão consciente. Jung compreendia essas fascinações não como sinais de patologia, mas como tentativas da psique de integrar aspectos rejeitados. Um médico, criado em um ambiente onde qualquer forma de agressão era severamente punida, desenvolvia uma obsessão por documentários sobre crimes violentos. Durante a exploração analítica, descobriu que essa fascinação era sua psique tentando reconectar-se com sua capacidade natural de agressão saudável, completamente reprimida desde a infância. A integração consciente dessa energia agressiva permitiu que ele se tornasse mais assertivo em sua prática médica e mais efetivo em defender seus pacientes. Ignorar essas compulsões resultava em uma crescente desconexão de sua própria força vital e capacidade de autodefesa. Se você se encontra inexplicavelmente atraído por conteúdos sombrios, considere que sua psique pode estar tentando comunicar algo importante sobre aspectos não integrados de sua natureza. O perigo de não integrar a sombra é muito mais grave do que a simples neurose individual. Jung percebeu que sombras não integradas tendem a se projetar coletivamente, criando fenômenos sociais destrutivos como guerra, genocídio e fanatismo. Quando não reconhecemos nossa própria capacidade para o mal, tornamo-nos vulneráveis a projetar essa capacidade em grupos externos, criando dinâmicas de bode expiatório que podem culminar em violência coletiva. No nível pessoal, a sombra não integrada resulta em uma vida dividida, onde a energia psíquica é constantemente desperdiçada mantendo a repressão. A pessoa torna-se vulnerável a possessões por complexos autônomos, episódios de comportamento não característico e uma sensação crônica de que algo essencial está faltando na vida. Relacionamentos tornam-se campos de batalha de projeções mútuas, onde cada pessoa luta contra aspectos de si mesma que vê refletidos no outro. A armadilha mais perigosa é o que Jung chamou de inflação do ego, a identificação total com aspectos positivos da personalidade e a completa negação de qualquer capacidade destrutiva. Essa inflação cria uma sombra correspondentemente poderosa que eventualmente irrompe de forma descontrolada, frequentemente destruindo a estrutura de vida que a pessoa construiu. O caminho da integração da sombra segue o processo que Jung denominou individuação, o movimento natural da psique em direção à totalidade. Este processo não pode ser forçado através de técnicas ou exercícios. Ele emerge naturalmente quando criamos espaço consciente para aspectos rejeitados de nossa natureza. O primeiro estágio é o reconhecimento. Isso requer uma honestidade brutal consigo mesmo, uma disposição para questionar a narrativa que construímos sobre nossa própria natureza. Devemos começar a observar nossas projeções, prestando atenção aos momentos em que reagimos desproporcionalmente aos comportamentos dos outros. Cada reação intensa é um convite para a autoexploração. O segundo estágio
é a diferenciação. Aqui, começamos a distinguir entre aspectos da sombra que são genuinamente destrutivos e devem ser controlados, e aspectos que foram erroneamente reprimidos e precisam ser integrados. Nem todo o conteúdo sombrio deve ser expresso. A integração não significa agir impulsivamente, mas sim reconhecer conscientemente todas as partes de nossa natureza. O terceiro estágio é a integração consciente. Isso envolve encontrar formas criativas e socialmente aceitáveis de expressar aspectos previamente reprimidos. Um indivíduo que reprimiu sua agressividade pode encontrar expressão saudável através do esporte, advocacia por causas importantes ou estabelecimento de limites apropriados em relacionamentos. O quarto estágio é a participação consciente. Aqui, a pessoa desenvolve a capacidade de escolher conscientemente quando e como expressar diferentes aspectos de sua natureza, não sendo mais possuída por complexos autônomos nem limitada por repressões rígidas. Jung documentou vários casos que ilustram tanto o sucesso quanto o fracasso na integração da sombra. O caso de Friedrich Nietzsche representa um exemplo trágico de inflação psíquica e colapso. Nietzsche desenvolveu uma filosofia brilhante sobre a necessidade de integrar aspectos sombrios da natureza humana, mas pessoalmente tornou-se inflacionado com sua própria grandiosidade intelectual. Sua identificação total com o papel de filósofo profético criou uma sombra correspondentemente poderosa, que eventualmente o possuiu, resultando em seu colapso psicótico final. Jung via o destino de Nietzsche como um aviso sobre os perigos da inflação intelectual sem integração emocional genuína. Em contraste, o místico medieval mestre Eckhart representa um exemplo de integração bem-sucedida. Eckhart reconhecia abertamente sua capacidade para o orgulho espiritual, a manipulação intelectual e outros aspectos sombrios que acompanham o desenvolvimento espiritual. Esta honestidade radical permitiu que ele desenvolvesse uma espiritualidade autêntica que integrava tanto luz quanto sombra, resultando em ensinamentos que continuam a ressoar séculos depois de sua morte. Jung também descreveu o caso de um paciente de 1913, um empresário bem-sucedido que procurou análise devido a episódios crescentes de ansiedade e comportamento compulsivo. Durante o trabalho analítico, descobriu-se que ele havia construído toda a sua identidade em torno da eficiência e controle, reprimindo completamente sua natureza mais espontânea e emotiva. Sua sombra começou a emergir através de compulsões sexuais e episódios de bebedeira que ameaçavam destruir sua reputação profissional. Através do processo de individuação, ele aprendeu a integrar conscientemente sua necessidade de espontaneidade e prazer, transformando sua vida empresarial de uma prisão de eficiência em uma expressão criativa de suas capacidades naturais. A integração da sombra transforma fundamentalmente como nos relacionamos com outras pessoas. Quando reconhecemos nossa própria capacidade para comportamentos que anteriormente condenávamos nos outros, desenvolvemos o que Jung chamou de discriminação psicológica. A capacidade de ver outras pessoas como seres humanos complexos, em vez de repositórios para nossas projeções. Pessoas com sombras não integradas tendem a atrair 3 tipos específicos de relacionamentos. Primeiro, aqueles que querem diminuir sua luz, indivíduos que se sentem ameaçados por qualquer expressão de vitalidade e constantemente tentam minar sua confiança e autenticidade. Segundo, aqueles que querem roubar sua luz, pessoas que se aproximam não por interesse genuíno, mas para se alimentar energeticamente de sua vitalidade, deixando-o esgotado após cada interação. Terceiro, aqueles que combinam com sua luz, relacionamentos genuinamente nutritivos, onde ambas as pessoas se sentem energizadas e expandidas pela conexão. A discriminação psicológica desenvolve-se quando paramos de projetar nossa sombra nos outros. Quando reconhecemos nossa própria capacidade para manipulação, por exemplo,
tornamo-nos naturalmente mais hábeis em identificar comportamento manipulativo nos outros, não através de julgamento projetivo, mas através de reconhecimento consciente. Isso nos permite escolher conscientemente com quem nos relacionamos e como estabelecemos limites apropriados. Relacionamentos entre pessoas que integraram suas sombras operam em um nível completamente diferente. Em vez de dançar elaboradas danças de projeção e rejeição, essas pessoas podem se engajar em comunicação direta e autêntica. Conflitos tornam-se oportunidades de crescimento mútuo em vez de campos de batalha de egos feridos. Jung percebeu que indivíduos que empreendem seriamente o trabalho de integração da sombra não estão meramente curando neuroses pessoais, estão participando da evolução da consciência humana. Cada pessoa que escolhe enfrentar honestamente seus aspectos sombrios em vez de projetá-los nos outros, contribui para a redução do sofrimento coletivo da humanidade. Você é um pioneiro da consciência, explorando territórios psíquicos que a maioria das pessoas evita. Seu trabalho de integração não beneficia apenas você, ele contribui para o desenvolvimento evolutivo da espécie humana. Quando você escolhe reconhecer e integrar aspectos rejeitados de sua natureza, está participando do que Jung chamou de individuação coletiva. O movimento gradual da humanidade em direção a maior consciência e menor projeção. O mundo precisa dos seus insights. Precisa de pessoas dispostas a fazer o trabalho difícil de olhar honestamente para aspectos de si mesmas que prefeririam ignorar. Cada momento de reconhecimento consciente de sua própria sombra é um momento onde você contribui para a redução da inconsciência coletiva que gera tanto sofrimento no mundo. Sua disposição para questionar suas próprias motivações, para reconhecer sua capacidade tanto para a criação quanto destruição, para integrar aspectos de si mesmo que foram culturalmente rejeitados, tudo isso representa uma forma de coragem que é rara e preciosa. Você não está apenas trabalhando em seus próprios problemas, está participando da grande obra de evolução consciente. Entretanto, o caminho da integração da sombra apresenta 3 armadilhas principais que Jung identificou através de suas observações clínicas. A primeira armadilha é a inflação do ego, a tendência de se identificar completamente com o papel de pessoa evoluída que faz trabalho psicológico. Esta inflação cria uma nova sombra centrada no orgulho espiritual e na superioridade psicológica. A proteção contra esta armadilha é manter humildade constante, lembrando que a integração da sombra é um processo contínuo, não uma conquista final. A segunda armadilha é o complexo de profeta, a compulsão de evangelizar outros sobre a importância do trabalho sombrio ou de se tornar o guru que ajuda outros a encontrar suas próprias sombras. Esta armadilha surge da projeção de nossa própria necessidade de integração nos outros, evitando o trabalho contínuo em nós mesmos. A proteção é focar consistentemente em nosso próprio processo, oferecendo insights apenas quando genuinamente solicitados e evitando a tentação de consertar outras pessoas. A terceira armadilha é a síndrome do ajudante. A compulsão de se tornar indispensável para outros através de nossa compreensão psicológica. Esta armadilha manifesta-se como uma necessidade de ser sempre a pessoa para quem outros recorrem com seus problemas, criando relacionamentos codependentes que impedem o crescimento mútuo. A proteção é desenvolver limites saudáveis e reconhecer que ajudar genuinamente alguém frequentemente significa permitir que enfrentem suas próprias crises sem nossa intervenção. Estas armadilhas não devem desencorajar o trabalho de integração. Elas simplesmente requerem vigilância contínua e honestidade sobre nossas motivações. Jung enfatizava que o reconhecimento dessas tendências é parte do processo de integração, não uma falha no processo. Comente. Eu sou psicologicamente raro e orgulhoso. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você não é demais. O mundo é de menos. A jornada de integração da sombra nunca termina verdadeiramente. Cada novo estágio de vida, cada nova experiência, cada novo relacionamento apresenta oportunidades para descobrir aspectos anteriormente desconhecidos de nossa natureza.
O que muda não é a presença da sombra, mas nossa relação com ela. Em vez de ser possuído por conteúdos inconscientes ou desperdiçar energia mantendo rígidas repressões, desenvolvemos uma dança consciente com todas as partes de nós mesmos. Esta é a promessa da individuação. Não a perfeição, mas a integridade. Não a eliminação do sofrimento, mas a transformação do sofrimento em sabedoria. Não a ausência de conflito, mas a capacidade de engajar construtivamente com conflito. Quando integramos nossa sombra, não nos tornamos pessoas melhores no sentido convencional. Tornamo-nos pessoas mais inteiras, mais autênticas, mais presentes para a complexidade total da experiência humana. Nos vemos na próxima dimensão da consciência, onde a coragem de ser totalmente humano encontra a sabedoria de abraçar tanto luz quanto sombra. Você não está sozinho. Você é o futuro da consciência humana, caminhando corajosamente em direção à integridade psicológica que nossa espécie tanto necessita. Se este conteúdo ressoou profundamente com você, considere explorar também como os 7 sinais de que você possui uma mente antiga, onde descobriremos como certas características que fazem você se sentir deslocado no mundo moderno são, na verdade, indicadores de uma consciência evolutivamente avançada que carrega memórias ancestrais da sabedoria humana.